A dor não veio de uma vez. Ela subiu aos poucos como um veneno lento, começando no tornozelo torcido, atravessando o joelho que estalou e finalmente rasgando minhas costas quando bati no chão de madeira. A escada era curta, apenas 7 degraus, entre o hall e a sala, mas naquele momento ela parecia um abismo. Fiquei ali por alguns segundos, quieto, esperando que alguém corresse até mim. Mas o que ouvi foi risada, a voz do meu filho soando abafada por trás da porta da cozinha, entre um gole de suco e outro de indiferença. "Levanta, pai. Você tá fazendo drama." Ele nem veio ver. Eu não chorei. Não gritei. Só fiquei deitado olhando o teto com o lado esquerdo do rosto colado no chão, sentindo o gosto metálico do sangue onde cortei o lábio na queda. Era uma tarde cinza, abafada, e o ventilador da sala rodava preguiçoso no teto, como se zombasse da minha imobilidade. O tempo parecia dilatado. Cada segundo durava uma eternidade. Minha perna tremia. Meu braço esquerdo parecia dormente. E, ainda assim, eu não disse nada. Aquela foi a primeira vez. A primeira vez que ela encostou em mim de propósito. Foi sutil, mas foi. Eu subia as escadas depois de limpar o chão da varanda, porque ninguém mais limpava, e porque, apesar da idade, ainda gosto das coisas no lugar. Quando ela passou por mim rápida, com uma caixa na mão. "Sai da frente, seu velho." Eu nem discuti. Só tentei recuar, dar espaço. Foi nesse movimento que senti o toque no ombro. Firme, direcionado. E aí, o vazio. Me deixaram ali por minutos, fingindo que não tinham ouvido. Fingindo que era apenas uma encenação. Depois ela apareceu na porta, com o olhar de sempre carregado de tédio e superioridade. "Você devia prestar mais atenção onde pisa. Essa escada tá perigosa, né? Jorge?" Ela ainda teve o cinismo de rir. Baixo, quase num sussurro, mas eu ouvi. Meu filho ficou na cozinha, sentado no mesmo banco onde costumava desenhar comigo quando era criança. Agora era só um adulto indiferente com um copo na mão e as prioridades trocadas. Ele não se levantou, não correu, nem sequer olhou nos meus olhos. Repetiu apenas: "Levanta, pai. Tá feio isso." E voltou a mexer no celular. Demorei quase 5 minutos para conseguir virar o corpo. Apoiei na parede, forcei o joelho, senti o estalo de novo e finalmente consegui ficar sentado no segundo degrau. A respiração curta, a vista escurecendo e o peito doendo mais do que qualquer osso. Não era a dor física, era outra. Uma mais funda. Uma que não passa com analgésico. Era o choque de perceber que aquilo que eu chamava de casa, de família, de abrigo, já não era meu. E talvez nunca tivesse sido. Ela passou por mim de novo, como se nada tivesse acontecido. "Depois vê se limpa esse sangue aí, vai manchar." O piso. E foi subir para o quarto. Eu continuei sentado, o mundo girando devagar ao redor. E tudo que eu consegui fazer foi lembrar da promessa que me fizeram 2 anos antes, quando me convenceram a vender minha parte na chácara, me mudar para a cidade e vir morar com eles. "Vai ser melhor para o senhor, pai. Aqui tem tudo. Cuidado. Companhia. A gente quer você por perto." Eu acreditei. No dia seguinte, acordei com o corpo inteiro latejando. As costas pareciam carregadas de pedras. O tornozelo tinha inchado, mas ninguém perguntou. Meu filho saiu cedo para o trabalho. Ela ficou trancada no quarto até meio-dia. Quando desceu, nem me olhou. O silêncio se instalou como um segundo morador da casa. Um que também me ignorava. Não fui ao médico. Não por teimosia, mas por medo. Medo de dizerem que eu tinha caído, sozinho. Medo de duvidarem de mim. Medo de que, além de velho, me chamassem de louco. Então fiquei em silêncio, observando, anotando as pequenas coisas. Os olhares, os cochichos, os risos abafados. Tudo. Na semana seguinte comecei a caminhar com mais cautela. Usava a parede como apoio. Reduzia os passos. Me tornei quase invisível. E foi assim nessa sombra que me colocaram que comecei a escutar. Escutar mais do que deviam ter deixado escapar. Frases soltas, comentários atravessados, planos. "Ele não vai durar muito", ouvi ela dizer ao telefone uma vez. "A casa vai ser nossa de todo jeito." Ele assinou o papel sem nem ler direito. Tava todo feliz com o tapete novo que compramos. Eu lembrava do tapete. Era azul, barato, e foi colocado em cima do que ela chamou de cheiro de velho.
Foi nesse dia que entendi. Entendi o que ela via quando me olhava. Um peso, um estorvo, um atraso. E o pior, entendi que meu filho via a mesma coisa, só que em silêncio. O tipo de covardia que sorri com culpa e obedece por conveniência. Ele não precisava empurrar, bastava permitir. A queda da escada não foi só física, foi o aviso, o prenúncio, a senha de que tudo estava prestes a se romper. Mas eu ainda não sabia o quanto. Naquela noite, deitado no sofá que me deram depois que tiraram minha cama para abrir espaço, eu pensei em sair dali. Mas algo me disse que não, que ainda não era a hora, que era preciso ver mais, ouvir mais e esperar o momento certo, não para revidar com gritos, mas para responder com algo que eles não esperavam. Calma. Aquela foi a primeira queda, a primeira cicatriz, o primeiro silêncio engolido a seco, mas seria também o primeiro degrau da escada que eu estava prestes a descer, não com fraqueza, mas com estratégia. Eles achavam que tinham me derrubado, mas mal sabiam que eu só estava preparando o terreno, e da próxima vez eu faria uma pergunta, uma só, e ouviria a resposta antes de cair de novo. Só que dessa vez, o que viria depois da queda não seria mais o silêncio, seria o estrondo. O corpo se acostuma com a dor quando ela vem devagar, como visita que não vai embora. A cada manhã, ao levantar do sofá com a ajuda do encosto, eu sentia os músculos travarem como se estivessem pedindo desculpa por ainda funcionarem. O tornozelo, ainda inchado, a costela com aquele incômodo que não chegava a ser agudo, mas me lembrava a cada suspiro do que tinham feito comigo. Não se tratava só de machucados físicos. Eu conheço o peso do desprezo. É diferente da raiva. A raiva queima e explode. O desprezo é frio, úmido, como o canto de uma casa onde a luz não alcança mais. Eles não falaram sobre a queda, nenhum dos dois, como se não tivesse acontecido. Meu filho passou a sair mais cedo para o trabalho, a chegar mais tarde. Evitava até o olhar. E ela, a mulher que um dia sorriu ao me chamar de sogro querido, agora passava por mim como quem contorna um poste na calçada, como se eu fosse um obstáculo urbano, feio, velho, indesejável. E eu permitia tudo, mas não por covardia. Permitia porque estava escutando. Comecei a anotar pequenas frases num caderno velho, escondido na gaveta da lavanderia. Lugar onde ela nunca entrava, porque dizia que roupa era responsabilidade de quem ainda tinha coluna. Eu escrevia sem pressa, registrando datas, horários, tons de voz, palavras ditas no calor de uma discussão, mensagens vistas de relance, na tela do celular que ela deixava jogado no sofá. Ele tem nome na escritura, mas a gente consegue tirar. Se ele morrer, tudo volta para o nosso nome. Velho teimoso, não aguenta mais 2 invernos. Eram fragmentos, mas bastavam. Bastavam para construir o retrato inteiro. Eu descobri, por exemplo, que o apartamento foi comprado no meu nome e no do meu filho, mas que ela, meses atrás, havia tentado abrir um financiamento sozinha, usando o endereço como garantia, e foi negado. Descobri que meu filho tinha um cartão adicional em meu nome, usado para fazer compras que depois sumiam, como se nada tivesse sido cobrado. Descobri que eles tinham tentado me convencer a assinar um documento de autorização para uso total do imóvel, disfarçado sob o título de renovação de contrato de convivência. E se não fosse minha insistência em guardar cópias de tudo, talvez já tivessem me apagado da própria casa que ajudei a comprar. Mas mais do que os papéis, eu anotava os silêncios, os sorrisos cínicos, os olhares entre eles depois de qualquer resposta minha. Eu passava os dias fingindo ser exatamente o que eles queriam que eu fosse. Um velho lento, confuso, cansado. Meus passos eram medidos, minhas palavras raras, meu olhar vago. Tudo isso era encenação, porque eu precisava que eles acreditassem nisso. Quanto mais seguros estivessem da própria impunidade, mais abertamente agiriam. E quanto mais abertamente agissem, mais provas eu teria. Durante essas 2 semanas, recebi 3 ligações da minha irmã, que mora no interior. Eu não atendi. Não porque não quisesse falar,
mas porque eu sabia que se ouvisse a voz dela, eu poderia fraquejar, poderia confessar, poderia chorar, e eu não queria chorar. Não ainda. Minha irmã sempre disse que eu era o mais forte dos 3 irmãos, e naquele momento eu precisava honrar isso, não pela memória da infância, mas porque agora minha força era a única coisa que me restava. Minha rotina era simples. Acordava cedo, preparava o café em silêncio, usava o mínimo de utensílios para não incomodar. Saía para caminhar até a esquina, mesmo mancando, só para que me vissem e soubessem que eu ainda estava vivo. Voltava com um pão, um jornal amassado e os olhos atentos. À tarde sentava na varanda e fingia cochilar. À noite, lia o mesmo livro velho de páginas amareladas, não porque gostasse da história, mas porque ninguém repara em quem está lendo. Eles começaram a baixar a guarda. Meu filho voltou a rir alto na sala, como se o silêncio tivesse vencido qualquer peso de consciência. Ela, por sua vez, retomou as conversas no viva voz, sem notar que eu ouvia tudo da varanda, mesmo com a porta entreaberta. Ele não tem para onde ir. A irmã dele mal se sustenta. Se a gente pressionar mais um pouco, ele vai pedir para sair. Eram apostas, suposições, estratégias, mas nenhuma delas previa uma reação, porque eu havia treinado meus próprios traços para não parecer mais um homem, mas um móvel. 2 semanas se passaram assim, sem gritos, sem acusações, apenas registro, silêncio e preparação, até que numa noite, depois de jantar sozinho como sempre, e de lavar a própria louça enquanto eles riam de um programa de TV no quarto, eu subi a escada com calma e bati na porta deles. A primeira batida em 2 semanas. 3 toques secos, firmes. Ela atendeu com a expressão irritada de quem foi tirada de uma conversa interessante. Eu a encarei por longos segundos. Depois, sem alterar o tom de voz, sem erguer as sobrancelhas, sem emoção aparente, perguntei: "Você teria coragem de fazer aquilo de novo?" Ela sorriu, mas não com simpatia. Sorriso de canto de desprezo. "Depende. Vai fazer drama de novo?" Eu apenas desci os degraus em silêncio. No dia seguinte, fiz as compras da casa. Preparei o almoço. Lavei a varanda. Cuidei das plantas. E deixei a escada, exatamente como estava. Eles acharam que eu tinha desistido, que minha pergunta fora apenas um resquício de orgulho ferido, que eu ainda estava tentando entender o lugar que me deram, esse lugar de pano de fundo. Mas o que eles não sabiam era que o degrau onde eu cairia novamente já estava marcado, e que desta vez algo esperava do outro lado da porta. Porque quando se repete um crime contra quem já se levantou uma vez, a resposta não vem mais em silêncio, ela vem com estrondo. A frase saiu da minha boca como se eu não fosse o dono dela. Reta, limpa, sem vacilar. "Você teria coragem de fazer aquilo de novo?" Não foi acusação, nem desafio. Foi só uma pergunta. E ela riu. Riu como quem sabe que pode. Como quem já fez e não viu consequências. Como quem se acostumou a destruir sem nem precisar esconder os estilhaços. Aquele riso dela foi pior que o empurrão, porque o empurrão me tirou do chão. O riso tentou me tirar a alma. Nos dias seguintes, me comportei como sempre, calado, previsível, meticuloso. Fiz questão de deixar os pratos limpos na pia, a toalha dobrada no encosto da cadeira, as contas do mês pagas no envelope da portaria. Não havia nada em mim que chamasse atenção, mas no fundo, algo já estava em movimento. Porque a segunda pergunta já tinha sido feita, e eu sabia que a resposta viria, não em palavras, mas em atitude. O domingo chegou abafado, céu opaco, sem vento. O tipo de dia em que até os pássaros parecem calar. Ela estava nervosa, reclamava de tudo, da TV, do calor, do cheiro do arroz. Ele, como sempre, desapareceu depois do café. Disse que ia resolver umas pendências e saiu antes das 10. Fiquei sozinho com ela até o meio da tarde. Cerca de 3h30, fui guardar uns panos de prato no armário alto da despensa. Fingi dificuldade. Estiquei o braço, deixei um pano cair, me apoiei no corrimão. Ela viu. Estava do outro lado da sala, no celular, com a perna cruzada e a cara de tédio entediado. Eu não disse nada. Apenas olhei para ela e deixei o pano cair de novo. Não sei se ela pensou que era um pedido mudo de ajuda, ou se só viu uma oportunidade.
Mas ela veio, pisou firme, pegou o pano, subiu 2 degraus, olhou para mim com aquele mesmo sorrisinho de antes e disse: "Vai cair de novo, Jorge? Ou dessa vez aprende?" E antes que eu pudesse sequer tocar o corrimão, ela fez. Foi sutil de novo. Um toque, uma pressão, mas suficiente. Meu pé escorregou, meu corpo virou, e eu caí. Só que dessa vez, o impacto no chão não foi o fim. Foi o começo. Porque quase no mesmo segundo em que meu corpo encontrou o assoalho da sala, houve o som, um estalo surdo, metálico, como se uma porta pesada tivesse batido contra a parede. E foi exatamente isso. A porta principal, antes trancada, agora escancarada, batendo no batente com força suficiente para fazer até o relógio da parede vibrar. Ela se virou, confusa. Eu continuei no chão, imóvel, com o rosto colado no piso, sentindo a mesma dor familiar subir pela perna. Mas meus olhos estavam voltados para a porta. E foi ali que vi as silhuetas entrarem. 3 pessoas. Nenhuma delas familiares a ela, mas todas conhecidas por mim. O primeiro a entrar foi Rafael, meu afilhado, hoje policial militar, que cresceu comigo na chácara dos meus pais e passou a adolescência ouvindo minhas histórias sobre honra e silêncio. O segundo era um advogado, Silvio, o mesmo que cuidou da venda da minha parte da propriedade quando me mudei para cá, e que desde então mantinha contato por e-mail, mesmo que eu nunca tivesse precisado. E a terceira era minha irmã. Sim, ela. Aquela que não atendi por 2 semanas. Aquela que respeitou meu silêncio, mas soube ler nas entrelinhas que um irmão não some assim. E em vez de insistir, veio. Ela segurava uma pasta azul nas mãos. E o olhar de quem já sabia de tudo. "Boa tarde, senhora", disse o advogado, com a frieza de quem carrega certezas. "Fomos chamados por denúncia de agressão a idoso. E essa casa, de acordo com os registros, ainda consta como patrimônio em nome do senhor Jorge Amado dos Santos, com copropriedade contestável, devido à falsificação de assinatura em documento, registrado em cartório." Ele falava enquanto ela ainda tentava processar o que estava acontecendo. "Que palhaçada é essa?" Ela gritou, a voz subindo de tom, as bochechas corando. "Você chamou a polícia? Para mim?" Rafael não respondeu. Apenas tirou do bolso um pendrive. "Tem gravações e tem laudo médico." Ele apontou para mim no chão. 2 hematomas. Recentes. Um corte na costela. E a mesma escoriação no tornozelo de 2 semanas atrás. O Sr. Jorge foi examinado esta manhã no Hospital São Lucas, com relatório enviado diretamente à promotoria. Ela recuou um passo. Gaguejou. Ele caiu. Eu nem estava perto. Tem câmera na entrada da sala. Você sabia disso?" Minha irmã perguntou, abrindo a pasta. "Aquela caixinha branca no canto do teto, que você achou que era só de enfeite, era uma lente e estava ligada." Eu me levantei devagar. A dor nas costas queimava, mas havia outra sensação crescendo. Dentro de mim, a de que finalmente era ela quem tremia. Ela olhou para mim como quem via um estranho. "Você armou isso tudo?" Eu respirei fundo. Me apoiei na cadeira e disse, baixo: "Você só respondeu minha pergunta. E o resto, você mesma construiu." O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração dos presentes. Ela olhava em volta como um animal encurralado. Procurava o marido, que não estava. Procurava uma explicação, mas não havia, porque todas as respostas agora vinham em forma de dossiê, imagem e voz. Isso era só o começo. A sensação não foi de dor, foi de encerramento. Quando meu corpo bateu mais uma vez contra o chão gelado da sala, senti o mesmo estalo na costela, o mesmo gosto amargo na boca, mas não fechei os olhos. Dessa vez não era surpresa, era confirmação. A queda que ela achava que me aniquilaria de vez, na verdade, era o sinal que eu precisava. O último ponto antes da vírgula que viraria ponto final. E então veio o som. Não como uma batida tímida, mas como um estrondo. A porta, até então trancada, se abriu com uma força que fez as paredes tremerem. O estrondo do fim. O barulho que muitos passam a vida esperando ouvir, sem saber que ele vem só depois do silêncio bem cultivado. Ela se virou com um salto, o corpo tenso, os olhos arregalados. Eu, no chão, continuei imóvel,
mas meus olhos já estavam ali, esperando por eles. 3 figuras atravessaram a entrada. Minha irmã à frente, segurando aquela pasta azul como se fosse uma sentença. Rafael, meu afilhado, agora policial, com o queixo firme e a postura que aprendeu comigo ainda menino. E Silvio, meu advogado, calmo, elegante, segurando um envelope lacrado e uma pasta idêntica à da minha irmã. Não houve gritos, não houve correria. Só passos firmes e uma presença que tomava a sala como quem não pedia permissão. Só chegava. Ela deu um passo para trás. "O que está acontecendo?" sibilou. "O que é isso, Jorge?" O nome saiu da boca dela como se pesasse. Como se fosse a primeira vez que ela dizia em anos sem desprezo. "Quem são essas pessoas? Você armou isso?" Rafael foi o primeiro a falar. "Senhora, o senhor Jorge solicitou formalmente um acompanhamento de denúncia por violência doméstica contra idoso. Temos autorização judicial para vistoria da residência, coleta de imagens e apreensão de documentos pertinentes." Ele falava como um soldado, mas seus olhos, por trás da postura profissional, diziam o que ele não podia dizer ali. "Chegou a hora, padrinho." Ela ficou estática, olhando para mim como se ainda esperasse que eu dissesse que era um mal-entendido. Eu não disse. Apenas me sentei devagar com a ajuda do sofá e permaneci em silêncio. Era ela quem devia se explicar agora. E ela sabia disso. Minha irmã colocou a pasta sobre a mesa. Nela estão cópias das últimas conversas suas com corretores de imóveis tentando vender um bem que não te pertence. Cópias das movimentações do cartão que estava no nome dele. Print de mensagens onde você detalha que ele não vai durar muito e que tudo estará em nossas mãos em breve. Ela abriu a primeira aba. "Aqui o contrato assinado que você tentou registrar no cartório sem o consentimento dele, alterando a copropriedade do imóvel. Assinatura falsificada. O perito já confirmou. 3 laudos." Ela não falou nada. Só respirava rápido, o rosto manchado de medo. O mesmo medo que ela jamais pensou que um dia sentiria. Não dentro da própria casa. Não de um velho calado. O advogado se aproximou. "A senhora pode se manifestar se desejar, mas tudo o que disser poderá ser anexado ao processo que começamos a mover há 4 dias." Ele abriu o envelope e retirou um documento. "Além disso, temos uma procuração recente do Sr. Jorge me autorizando a suspender imediatamente qualquer transação financeira ligada ao CPF dele. Já iniciamos o bloqueio dos cartões adicionais e notificação aos bancos." Ela explodiu. "Você é louco! Isso é um teatro!" gritou com a voz rachada, o desespero escorrendo nos olhos. "Vocês não podem me expulsar da minha casa!" Minha irmã deu o golpe final. "Mas essa casa não é sua." Ela arregalou os olhos. "A escritura continua no nome do Jorge e do filho dele. E como o filho não está aqui, e o Jorge formalizou denúncia de agressão, a senhora será convidada a se retirar até que tudo seja resolvido judicialmente." Rafael completou. "E se recusar, será retirada. Por mim." A boca dela abriu, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez ela teve medo real. Não porque alguém ameaçava, mas porque tudo que ela sempre subestimou, a idade dele, o silêncio dele, os vínculos dele, agora estava ali, na sala, olhando nos olhos dela com autoridade. E o filho dela, meu filho, onde estava? Ele não sabia que naquele exato momento, cada transação feita em meu nome estava sendo revertida, que as notificações estavam sendo enviadas para o trabalho dele, que os advogados do escritório de Silvio estavam ligando, um por um, para os cartórios onde eles tentaram alterar a titularidade da casa, e que nas próximas horas ele não teria mais sequer acesso ao sistema bancário compartilhado. O mesmo sistema que usava para pagar academia, aplicativo de entrega, e onde tentou esconder o pedido de empréstimo em meu nome. Tudo estava acontecendo ali, diante dela, mas ele ainda não sabia. Ele riria por última vez quando pegasse o celular naquela tarde, e talvez, como ela, achasse que era algum engano. Mas o engano foi deles. O engano foi achar que eu era fraco porque não respondia, que eu era burro porque não reagia, que eu era passivo porque lavava a louça e sorria ao ser chamado de velho. O engano deles foi esquecer quem eu fui, e ainda sou. E ela apenas caiu no silêncio. Foi até o quarto sem dizer palavra. Trancou a porta.
Achava que ainda poderia ligar para alguém, conseguir ajuda, inverter a narrativa. Mas era tarde. Os rastros estavam todos registrados. Ela não podia apagar os áudios, os prints, as mensagens enviadas da própria conta. Nem podia apagar o segundo empurrão. Esse foi filmado, em 2 ângulos. E um deles era escondido dentro de um abajur que ela mesma tinha comprado, de presente de Natal. À noite, quando o sol já estava se escondendo atrás dos prédios e os ruídos da cidade abafavam o clima de guerra civil que pairava sobre aquela casa, meu filho chegou. Quando abriu a porta e viu Rafael, Silvio, minha irmã e eu, sentado com o tornozelo enfaixado e a pasta azul nas mãos, ele franziu a testa. O que está acontecendo aqui? E foi aí que eu disse a primeira frase do dia. Entra, Marcelo, a gente precisa conversar. Ele entrou como quem já pressentia que algo tinha mudado. O cheiro da casa estava diferente. O ar mais pesado. O silêncio mais denso. Marcelo era bom com pressentimentos, mas péssimo com consequências. E naquele momento, tudo o que ele conseguia farejar era o próprio medo camuflado de incredulidade. Ele olhou primeiro para Rafael, que cruzava os braços ao lado da porta com a farda impecável. Depois para Silvio, sentado à mesa com os documentos organizados como peças de xadrez. E por fim, seus olhos caíram sobre mim, ou o que restava, da imagem que ele fazia de mim. Pai, ele começou, mas a palavra morreu na garganta. Eu não respondi. Só fiz um gesto para que se sentasse. Marcelo era um homem alto, bem cuidado, a barba sempre aparada, os dentes brancos de quem investiu mais em estética do que em princípios. Usava a mesma jaqueta de couro que vestia quando me convenceu. 3 anos antes, a vender minha parte na casa da fazenda e vir morar com ele na cidade. Você merece descanso, pai. Vai ser tratado como rei. A gente vai cuidar de tudo. Ele dizia isso com a mesma voz que usava agora, tentando soar calmo, tentando parecer no controle. Mas agora havia rachaduras nessa voz. E era por elas que a verdade começou a vazar. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ele disse, olhando em volta. Essa casa é minha também. Silvio se levantou devagar. A casa está em nome do Sr. Jorge e em seu nome. Mas atualmente há um processo de contestação de titularidade baseado em tentativa de alteração fraudulenta de escritura e uso indevido de patrimônio por terceiros. Há denúncias formais de agressão, apropriação de bens e abuso financeiro. Estamos aqui com documentos e provas. Marcelo olhou para mim como quem espera que o pai negue, desconverse, minimize. Mas eu não disse nada. Só devolvi o olhar. Não de raiva, nem de dor, mas de fim. Pai, pelo amor de Deus. Você chamou? Advogado, polícia? Você está me acusando de quê? De nada, eu disse. As provas falam por mim. Ele se calou por um instante. Depois caminhou até mim e se agachou, pondo uma mão no meu braço. Eu sei que você está chateado, mas isso aqui é exagero. A Tatiane pode ter passado do ponto, mas a gente nunca te fez mal. Você sabe disso. Foi quando Rafael colocou o pendrive na televisão. A imagem apareceu na tela. Eu de costas para a escada, tropeçando. O movimento dela, sutil, empurrando com o cotovelo, e o meu corpo caindo. Uma segunda vez. O áudio captou a risada dela, a frase, vai fazer drama de novo? Depois, o silêncio. O som do meu impacto. E em seguida, o estrondo da porta. Marcelo olhou, piscou e tentou a última cartada dos fracos. Não dá para saber o que aconteceu. Pode ser edição. Isso não é prova de intenção. Foi aí que minha irmã tirou do envelope um segundo vídeo, gravado na vertical. Uma conversa entre Tatiane e uma amiga, gravada sem ela perceber. Ele caiu de novo. Que homem mole. Só falta escorregar no tapete agora. O bom é que a aposentadoria cai todo mês, né? Marcelo empalideceu. A máscara começou a rachar, mas ele ainda resistia. Você gravou a minha mulher escondida? Isso é invasão! É prova de padrão, disse Silvio. E não foi ele quem gravou. Recebemos via denúncia anônima, o que indica que há mais pessoas observando o que vocês acham que escondem tão bem. Marcelo se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Passava a mão no rosto. Murmurava. Até que parou de repente e me encarou com os olhos fundos. Você podia ter falado comigo, pai. Em vez de fazer esse circo,
Podia ter me chamado para conversar. Como quando? Perguntei. Quando você riu da minha queda? Quando me chamou de dramático? Ou quando usou meu nome para pedir empréstimo e pagar a mensalidade do carro novo? O silêncio foi mais alto que o grito teria sido. Ele sentou-se no sofá e abaixou a cabeça. Ficou ali, estático. Tatiane continuava trancada no quarto. Ninguém foi atrás dela, nem mesmo ele. Você me traiu, Marcelo, eu disse. Não com uma faca nem com um tapa, mas com o olhar, com o abandono, com a omissão. Ele não respondeu. E pior, me traiu para agradar alguém que já te arrastava pro buraco. E você nem percebeu. Rafael se aproximou e me entregou um documento. Tudo pronto, padrinho. É só assinar que iniciamos o processo de remoção cautelar e bloqueio de acesso aos bens vinculados. A promotoria já foi notificada. Assinei. Marcelo não se moveu. Minha irmã recolheu os papéis e colocou na pasta. Depois me abraçou, com força, como se dissesse sem palavras. Chegamos até aqui. Silvio fez o mesmo com um aperto de mão sóbrio, digno. Rafael colocou o boné, agradeceu e saiu pela porta. Um por um, eles foram indo. Eu permaneci sentado, olhando para o meu filho, esperando talvez que dissesse algo. Uma pergunta, um pedido de perdão, talvez. Mas tudo o que ele disse foi: você destruiu a nossa vida. E aí, eu entendi, ele ainda achava que era vítima. Então me levantei, fui até a porta e disse com calma: não, eu só parei de ser cúmplice. E fechei a porta. No dia seguinte, ela saiu do quarto com a mesma maquiagem do dia anterior, agora borrada nos cantos dos olhos. Vestia uma camiseta larga, os cabelos presos de qualquer jeito, e arrastava os chinelos pela casa como quem já não tentava mais fingir nada. Nem controle, nem dignidade, nem disfarce. Não me olhou. Foi direto para a cozinha. Bateu portas de armário, ligou a torneira e deixou a água correr enquanto respirava alto, fazendo questão de parecer vítima de um drama que ela mesma escreveu. O teatro havia começado, só que desta vez, sem plateia disposta a aplaudir. Eu permaneci sentado na varanda, o jornal no colo, mas sem virar página alguma. Estava esperando, porque depois da exposição, o próximo passo daquelas como ela é sempre o mesmo. Não o reconhecimento de culpa, mas a fabricação da narrativa. Não o pedido de perdão, mas a tentativa desesperada de inverter o peso da verdade. E não demorou. Às 11h40 recebi a primeira notificação no celular. Uma postagem no grupo da família. Precisamos de orações. Passamos por um momento difícil. Nosso lar está sendo ameaçado. Estamos sendo vítimas de uma injustiça. A quem nos ama, pedimos apenas apoio e silêncio. Não mencionava meu nome, nem Marcelo, nem o que aconteceu, mas deixava tudo implícito, que eram inocentes, que estavam sendo atacados, que algo fora feito contra eles de fora para dentro, e não o contrário. A manipulação estava lançada, e bastou 1 minuto para começar a surtir efeito. Mensagens começaram a chegar. Gente que não me ligava há 5 anos agora escrevia: Tati, o que aconteceu? Posso ajudar com alguma coisa? Estamos do lado de vocês. E eu lia tudo em silêncio, porque sabia que era assim que ela operava. Plantava a dúvida em quem estava distante. Aproveitava o vazio dos que nunca olharam de perto. E colhia a simpatia de quem não sabia sequer onde eu dormia naquela casa. Às 3h, ela postou um vídeo no Instagram. 30 segundos. Sem maquiagem, voz embargada, lágrimas nos olhos. Eu só queria cuidar da minha família. Mas agora estamos sendo obrigados a sair da casa que construímos com tanto amor, por causa de decisões que a gente não entende. Não quero atacar ninguém, só quero paz. Quem tiver coração vai entender. O vídeo viralizou dentro da bolha que ela sabia controlar. Antigos colegas de faculdade, vizinhos, até seguidores que ela tinha de grupos de estética e yoga. Todos começaram a comentar, a repostar, a sentir pena. Seja forte. Não se cale. A verdade sempre aparece. Alguns até começaram a marcar perfis de jornais locais. E um deles foi além. Alguém sabe quem são os agressores que estão expulsando essa mulher da casa dela? Vamos dar nome aos culpados. Eu fechei o celular, respirei fundo e voltei a abrir a pasta azul. Dentro dela, além dos documentos,
legais, e dos vídeos eu havia guardado outra coisa. Uma carta que ela escreveu no início do nosso convívio. Uma carta com a assinatura dela, onde me agradecia por tudo. Você é mais pai para mim do que o meu próprio foi. Era falsa, claro. Era estratégica. Mas tinha sido escrita com a mesma mão que agora se dizia oprimida. E o mais importante, estava datada. Mostrava que em algum momento ela havia reconhecido o contrário do que dizia agora. Entrei em contato com Silvio. Mandei cópias dos vídeos, das postagens, dos comentários difamatórios. Ele agradeceu, frio como sempre. Ela vai tentar inverter o jogo, mas agora temos as peças certas no tabuleiro. À noite, ela me esperou na cozinha. Estava mais calma. Ou melhor, mais ensaiada. Jorge, começou com a voz suave. A gente precisa conversar. Já conversamos, Tatiane, respondi sem me virar. Você pode achar que eu sou a vilã, mas você sabe que eu sempre tentei manter a casa em ordem, a convivência. Eu errei sim, mas não mereço ser tratada como criminosa. Você não está sendo tratada como criminosa. Está sendo tratada como responsável. Você acha que isso tudo é justo? Ela insistiu. Ver a gente ser despejado, humilhado. Você acha que isso é justo? Eu me virei devagar. Olhei direto nos olhos dela e respondi. Você quer justiça agora, mas nunca se importou com ela quando a vítima era eu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apertou os lábios, inclinou a cabeça levemente e deixou cair uma última frase. Você vai se arrepender. Não era uma ameaça. Era uma confissão de que ela não tinha mais armas, só veneno. Na manhã seguinte, a carta de intimação formal chegou. O juiz havia concedido medida cautelar. Ela e Marcelo deveriam desocupar o imóvel em até 7 dias. O processo de tentativa de fraude em cartório também foi oficialmente aberto, e uma notificação de representação criminal por violência contra idoso estava sendo analisada pelo Ministério Público. Ela recebeu tudo em silêncio. Marcelo, ao contrário, ainda tentou argumentar. Tentou ligar para amigos, para advogados de confiança. Mas ninguém quis se envolver. A lama já estava escorrendo pela calçada, e os dois afundavam sozinhos. Naquela mesma noite, Tatiane postou uma última foto. A sala vazia, 2 malas e a legenda: A vida dá voltas. Nos comentários, os mesmos de sempre, mas agora mais frios, mais vagos. Quando o espetáculo perde o brilho, até a plateia começa a olhar para o lado. Eles começavam a cair, e desta vez eu não estava no chão. Eles saíram no 7º dia, sem alarde, sem despedidas, sem glória. 2 malas, uma sacola de pano e um silêncio engolido a contragosto. Marcelo vestia a mesma jaqueta de couro, agora amarrotada. Tatiane carregava os olhos fundos de quem já não dormia. Nenhum deles se despediu, e eu não disse uma palavra. Fiquei na varanda, com um copo de café morno nas mãos, observando a porta se fechar, como se fosse a tampa de um caixão. Não por raiva, mas por justiça. A chave caiu na caixa de correio com um tilintar seco, e com isso, o ciclo se encerrava. Mas não a história, porque o que eles não sabiam, o que Tatiane jamais suspeitou, era que tudo isso já estava escrito muito antes do primeiro empurrão. Na 3ª semana em que comecei a desconfiar das conversas, dos olhares trocados, dos cochichos com advogados baratos, eu procurei Silvio e pedi um favor especial: redigir um documento de reversão patrimonial com cláusula vitalícia. Eu disse a ele: eles vão tentar. Quando tentarem, quero estar pronto. E ele entendeu. Conhecia minha história. Conhecia meu jeito. Sabia que se eu estava me antecipando, era porque algo sério estava por vir. O documento era simples, direto e frio. Caso ocorresse tentativa de exclusão ou alteração da minha titularidade no imóvel, eu teria direito pleno de reversão imediata. Com transferência integral de domínio, bastaria minha assinatura e a comprovação do ato. O que naquele momento parecia apenas precaução, agora era faca afiada. Quando Tatiane tentou registrar a escritura falsificada, a cláusula disparou, como um gatilho silencioso que se ativa quando a mão errada toca no papel errado. O cartório notificou automaticamente o sistema e, graças a um contrato com firma reconhecida e validade pública, tudo voltou para mim.
inclusive o poder total de decisão sobre o imóvel. Marcelo, ao descobrir, tentou argumentar. Mas era nosso lar também. Eu perguntei, qual parte? A que eu comprei ou a que vocês queriam me tirar à força? Ele abaixou os olhos. Silvio me ligou 2 noites depois e disse apenas, agora é oficial. A escritura está no seu nome, Jorge. Integral. E o histórico de tentativas de fraude já foi anexado ao processo criminal. A voz dele era serena, mas eu sabia o que aquilo significava. Significava que não era mais necessário correr. A maratona tinha acabado, e eu estava de pé. Na semana seguinte, Tatiane sumiu das redes. Os vídeos, as postagens, os apelos foram todos apagados. Talvez por vergonha, talvez por orientação jurídica, talvez porque, quando o vento muda, até a mentira se envergonha de continuar viva. Marcelo, por outro lado, continuava tentando manter a pose. Ligou para a irmã, para primos distantes. Tentou inverter o discurso. Meu pai ficou estranho, tá paranoico, criou coisas na cabeça. Mas ninguém mais o ouvia com a mesma certeza. As pessoas podiam até não saber toda a verdade, mas sabiam que havia algo de podre. E não era no velho que ele queria pintar como louco. Eu, por minha vez, fui ao cartório pessoalmente. Quis ver o novo registro com os próprios olhos. O atendente folheou os documentos, me olhou com respeito e disse, o senhor agiu com sabedoria. Eu sorri, com tempo e silêncio. Ele assentiu. Era o tipo de funcionário que já viu de tudo. Mas mesmo assim parecia admirado com o que tinha diante de si. Um homem que foi empurrado 2 vezes e que, sem levantar a voz, derrubou o mundo de quem o feriu. Com a escritura em mãos, fui até o banco. Cancelei os cartões adicionais, bloqueei as autorizações de débito, ativei os mecanismos de proteção patrimonial e, por fim, abri uma nova conta, no nome apenas meu, sem herdeiros definidos, sem procurações em aberto. Silvio cuidaria do resto. Eu havia deixado instruções claras. À noite, sentei no sofá. Pela primeira vez em meses, dormi ali mesmo. Não porque fui deixado de lado, mas porque quis. O silêncio da casa era outro, não mais opressor, mais sereno. Era como se até os móveis tivessem mudado de peso. A sala parecia maior, o corredor mais claro. O espelho do banheiro já não me mostrava um homem esquecido, mas alguém que voltava a se lembrar de quem era. Tatiane mandou uma mensagem no 4º dia. Curta, fria, desesperada. Você venceu. Espero que esteja feliz. Eu li, respirei, fundo, e apaguei. Marcelo, no 6º dia, ligou. Deixou um recado. A voz dele estava trêmula. Pai, só quero conversar. Eu tô sem rumo. Eu não sei o que fazer. Ela me largou. Disse que não vai voltar. Eu tô sozinho. Eu ouvi tudo. 2 vezes. Depois deletei. Na manhã seguinte, fui até a janela e olhei para o mundo como quem o via pela primeira vez. A rua era a mesma. Os vizinhos, os mesmos. O céu, igual. Mas eu não era mais o mesmo. Porque agora eu sabia que a pior queda que alguém pode sofrer não é a da escada. É a de ser empurrado pelas costas por quem chamamos de família. E sobreviver a isso sem se quebrar por dentro. Isso não tem preço. Com a escritura na pasta, os áudios arquivados e o silêncio como companheiro fiel, fui até o cartório mais uma vez. Dessa vez para assinar algo ainda maior. A inclusão de cláusula de proteção testamentária irrevogável. A casa, quando eu me for, não será deles, nem de ninguém que me traiu. Ela irá para um abrigo de idosos que conheci na juventude, onde vivi dias de trabalho voluntário antes mesmo de Marcelo nascer. Onde homens e mulheres como eu terminam a vida com dignidade, mesmo sem sobrenome famoso ou filhos que liguem. Na última linha, assinei meu nome com calma. Jorge Amado dos Santos. Sem tremor, sem hesitação. Quando entreguei a caneta ao atendente, ele disse, tem certeza? E eu respondi, pela primeira vez tenho, porque aquela assinatura não selava apenas um testamento, selava minha libertação. A notícia não chegou por telefone, nem por carta, nem pela boca de ninguém. Ela chegou no silêncio de uma tela acesa às 4h50 da manhã, quando Marcelo, sem conseguir dormir, abriu o e-mail com o título Notificação Legal, Atualização de Beneficiários. Estava na caixa principal, em letras formais, frias como convém a uma sentença.
Ele leu e releu o conteúdo, achando que era engano. Depois conferiu o remetente. Autêntico. Advogado. Escritório conhecido. Por fim, desceu até o anexo. Ali estava o Novo Testamento com carimbo, firma reconhecida e seu nome ausente. Eu sabia o horário em que ele leria. Silvio havia me avisado. Envio automático programado para 4h50. Pelo fuso, é a hora exata em que a ansiedade costuma acordar os que têm culpa. E tinha razão. Às 6h04 recebi uma chamada perdida. Às 6h06 uma mensagem. Pai, é sério isso? E às 6h10. Você cortou a gente? Sim. Cortei. Não com raiva. Não com fúria. Cortei como quem tira uma farpa que ficou tempo demais encravada. Como quem percebe que manter certos laços é como manter curativos sobre uma ferida que já apodreceu por baixo. Marcelo tentou ligar de novo às 8h17, depois ao meio-dia. Por fim, mandou uma mensagem longa, quase uma confissão. Dizia que errou, que se perdeu, que me ama, que nunca pensou que as coisas chegariam a esse ponto. Pediu outra chance, uma conversa, um café, um encontro qualquer onde ele pudesse explicar. Mas não havia mais o que explicar. A explicação já estava nas entrelinhas de todas as vezes em que ele fingiu não ver. Na vez em que me chamou de dramático enquanto eu sangrava no chão. Na vez em que viu a escada com sangue e não limpou. Na vez em que se calou, mesmo sabendo o que a mulher dele fazia. E principalmente, na vez em que assinou papéis escondido, achando que a velhice vem com cegueira. Era tarde. E ele sabia disso. No segundo dia após o envio do testamento, Silvio recebeu um e-mail de um advogado que dizia representar Marcelo. Um texto diplomático tentando mediar uma revisão amigável, citando laços afetivos e sugerindo reconsiderações patrimoniais em nome da estabilidade familiar. Silvio apenas respondeu com 3 frases. As decisões do Basino Nazion, Sr. Jorge, são irrevogáveis. Todos os documentos foram legalizados e protocolados. Qualquer tentativa de coação será tratada como litigiosa. Eu pedi para ler a troca. Depois pedi que ele imprimisse. E guardei. Não porque eu esperasse que o assunto fosse ressurgir, mas porque sei como o silêncio é construído, em camadas. E cada camada de papel guardada é mais um tijolo entre mim e aquilo que me feriu. Marcelo me viu pessoalmente 3 dias depois. Apareceu na frente do prédio de cabeça baixa com um envelope nas mãos. Disse que era uma carta, que escreveu à mão, que precisava que eu lesse. Eu não desci. Pedi para o porteiro receber e deixar na caixinha. Esperei o dia terminar. Depois abri. Era uma carta curta. Ele falava do tempo, das tardes de futebol, de quando eu ensinava ele a andar de bicicleta. Falava de tudo, menos do que realmente importava. Não mencionou Tatiane, nem a escada, nem os documentos, nem o empréstimo em meu nome. Só memórias doces, cuidadosamente selecionadas para parecer que o tempo apaga tudo. Fechei a carta. Não chorei, mas também não rasguei. Guardei, como se guarda um rascunho, que jamais será finalizado. No dia seguinte, Tatiane reapareceu online. Vídeos novos. Agora falando de superação, espiritualidade e cura. Nenhuma menção ao que ocorreu. Nenhuma retratação. Apenas um novo personagem. A mulher que foi queimada por dentro e renasceu das cinzas. Eu assisti em silêncio, não por rancor, mas por estudo. Porque pessoas como ela não mudam. Elas trocam de roteiro. Marcelo, por outro lado, se apagou. Alguns amigos em comum disseram que ele perdeu o emprego, que o nome dele caiu em restrição por causa das dívidas acumuladas nos meses em que usava meu nome para esconder os próprios buracos. Disseram que estava morando de favor num apartamento pequeno que vive em silêncio, que parou de frequentar festas, eventos e até a academia que pagava com meu cartão. Não era ruína, era consequência, e eu não comemorava, mas também não interferia. Na sexta-feira fui até a casa de repouso que escolhi como herdeira. Levei os documentos em mãos, junto com uma carta pessoal. Fui recebido por uma coordenadora chamada Clarice, que me abraçou como se eu fosse um velho amigo que voltou de uma longa viagem. Eu disse, quero que isso vá para quem nunca teve herdeiros, para quem foi deixado de lado, para quem ficou invisível como eu fiquei. Ela chorou. Eu não. Depois fui até uma livraria. Comprei 3 livros de capa dura, um de história, um de filosofia
e outro de poesia. Voltei para casa, preparei meu próprio jantar, abri uma garrafa de vinho e sentei à mesa sozinho, com os documentos sobre a toalha branca. A solidão, naquele momento, não era ausência, era alívio, porque agora eu sabia que tudo o que eu tinha, a casa, a dignidade, o nome, a história, não seria mais usado contra mim. Não seria mais moeda de chantagem, nem herança programada, nem trampolim para ingratos. Naquela noite, escrevi um bilhete e deixei na porta do meu quarto apenas como lembrete. Eu caí, mas vocês que nunca mais vão levantar. No dia em que deixei a casa, chovia fino. Não era tempestade, nem garoa. Era aquele tipo de chuva que cobre tudo de silêncio, que escorre nos vidros como uma despedida calma, sem drama. Fechei a porta com as duas mãos, não por dificuldade, mas por ritual, como quem sela algo que não será mais aberto. O trinco girou com um clique seco, quase simbólico. Tranquei, virei as costas e desci os degraus onde meu corpo já havia caído 2 vezes, mas onde minha dignidade não caiu nenhuma. Não levei muito. Uma mala com roupas, o envelope com os documentos, a pasta azul, 2 livros e a foto da Miss Assis, minha mãe, que ficava na estante da sala. O resto deixei. Móveis, louças, lembranças. Porque aprendi que quem se apega ao que machuca prolonga o envenenamento. Não era despejo, não era fuga, era libertação. O novo apartamento ficava no andar térreo de um conjunto residencial simples, sem portaria, mas com árvores baixas e hortênsias plantadas no canteiro da frente. A mulher da imobiliária me entregou a chave como quem entrega uma bússola. É pequeno, mas é só seu. Eu sorri. É o suficiente. Entrei devagar. O cheiro de tinta nova e madeira encerada ainda pairava no ar. A sala tinha 2 sofás, pequenos, uma estante vazia, uma janela que dava para a rua e uma cozinha com azulejos verdes que lembravam a casa do meu pai. Era ali. Era agora. Era meu. Nos primeiros dias, fiz tudo com as próprias mãos. Instalei o chuveiro, regulei a geladeira, limpei os cantos, comprei panelas novas. Recusei a ajuda da imobiliária, do entregador, do zelador, porque não queria mais nenhum favor disfarçado de dívida. Queria recomeçar inteiro. E recomecei. Aos poucos, a solidão deixou de ser ausência. Começou a se parecer com liberdade. Não havia mais ninguém para me chamar de peso. Não havia mais pratos acumulados por desdém, nem portas batidas às 3 da manhã, nem olhares de julgamento. O rádio tocava as músicas que eu escolhia. O café era feito no tempo que eu queria. A toalha secava no varal, sem ser motivo de deboche. E a escada? Não havia escada. O chão era firme. Na segunda semana, recebi um e-mail do banco. Marcelo havia tentado acessar a conta que já não existia mais. 3 tentativas em horários diferentes. Falha em todas. Silêncio depois. Na terceira semana, soube que Tatiane entrou com uma ação por danos morais. Um advogado qualquer desses de outdoor e frases de efeito. Silvio cuidou de tudo. A juíza indeferiu em menos de 48 horas. Inexistência de vínculo direto, tentativa de inversão narrativa e ausência de elemento probatório. Traduzindo, a mentira perdeu força. Fui até a padaria da esquina. Comprei um café coado na hora, sentei perto da janela e fiquei vendo a rua passar. Uma mulher me perguntou se eu morava por ali. Disse que sim. Ela sorriu. Você tem cara de quem sabe escutar. Eu sorri de volta. Porque eu aprendi apanhando em silêncio. Nas semanas seguintes fiz pequenas amizades. O jornaleiro da esquina me chamava de seu Jota. A moça do caixa do mercado sempre separava os pãezinhos, mais crocantes para mim. E havia um senhor de voz rouca que tocava violão na praça às tardes, que uma vez me disse: a vida só começa depois do 3º tombo, se você levantar com as mãos vazias e o coração limpo. Comecei a preencher a estante aos poucos. Um livro por vez, uma fotografia, um porta-retrato vazio, onde ainda não sei quem colocar. Talvez ninguém, talvez só um espelho, porque no fim fui eu quem me salvou. Tatiane sumiu das redes de vez. Marcelo parou de mandar mensagens. Silêncio, enfim. Não sei onde estão, não sei o que fazem, mas sei o que perderam e sei o que ganhei. Ganhei noites sem pesadelos, dias sem vergonha, uma casa sem medo, um nome sem dívida, uma velhice sem grilhões,
Um mês depois da mudança, recebi uma visita. Era Clarice, da casa de repouso onde deixei como herança futura tudo o que construí. Trouxe flores, um envelope com um convite e uma carta escrita por uma das moradoras. Obrigada por lembrar que ainda existimos. Lembrei sim, porque fui esquecido, e quem já foi esquecido nunca esquece os que também foram. Abri o convite, uma confraternização, um chá de tarde com música, dança e leitura. Clarice disse, venha como convidado, não como herdeiro. Eu aceitei. À noite, abri meu caderno de anotações e escrevi uma única frase na última página. Quando disseram que eu era um peso, esqueceram que peso também sustenta. E fechei o caderno. O ano passou devagar, mas não arrastado. Apenas no ritmo certo de quem já não tem pressa de ser aceito por ninguém. Quando dezembro chegou, a cidade começou a se vestir com as luzes de sempre. Vitrines piscando com bonecos infláveis, árvores tortas demais ou enfeitadas de menos, e aquele cheiro artificial de canela nas lojas que tentam parecer acolhedoras. As pessoas andavam apressadas, procurando o que dar, o que receber, o que fingir. E eu andava devagar, porque já sabia que o presente mais caro daquele ano era o que ninguém podia me dar: paz. Na véspera de Natal, sentei na varanda com uma taça de vinho e um rádio antigo, tocando baixo uma música que não reconheci. Não era triste, só velha, o suficiente para parecer que sempre esteve ali. O apartamento estava limpo, o fogão apagado e a mesa posta para um. Eu não esperava ninguém. Não havia convite, nenhum papel com endereço, nenhuma lembrança enviada. E isso, curiosamente, não doía. Era um alívio estranho, como quem tira um sapato apertado depois de andar por quilômetros. Pensei em Marcelo, claro. É impossível não pensar em um filho na noite de Natal. Mas não pensei com dor, nem com saudade. Pensei como quem olha para uma janela onde a luz não acende mais. Fiquei me perguntando onde ele estaria. Se com amigos, com conhecidos, ou sozinho como eu, só que por outros motivos. Talvez ainda esperando que eu cedesse. Talvez ainda achando que amor é aquilo que se exige, não aquilo que se prova. O que eu sabia é que naquela noite, o assento que sempre me deixavam no canto da mesa, com a cadeira torta, o prato frio e a conversa ignorada. Aquele assento estava vazio, não só pela minha ausência, mas pelo peso do que eles haviam feito, porque o silêncio que deixei não foi ausência, foi espelho. E espelho, às vezes, machuca mais do que qualquer palavra dita. Recebi uma mensagem às 21h17. Era um número desconhecido. Uma foto mal enquadrada de uma mesa posta e apenas uma frase: você devia estar aqui. Não respondi, porque eles só disseram isso quando perceberam que eu nunca mais estaria. E quem só nota a presença pela falta, nunca valorizou nada. De verdade, abri a última gaveta da estante. Dentro dela estava o envelope do cartório, a escritura com meu nome, o testamento, e por cima de tudo, o bilhete que escrevi no dia da mudança: nunca mais me chamem de peso. Li em voz baixa. Depois coloquei o envelope dentro de uma caixa de madeira que herdei do meu pai. Tranquei, guardei no alto do armário e decidi que nunca mais abriria aquilo de novo. Fui até a geladeira, peguei um pudim que comprei no mercado, coloquei numa taça simples de vidro, sentei na mesa e brindei comigo mesmo. Um brinde sem riso, sem fogos, sem vozes fingindo interesse. Só eu, meu pudim e o eco limpo da liberdade. Na manhã seguinte fui até a praia. Sentei na areia úmida, tirei os sapatos e deixei os pés tocarem a água. Estava fria, como deveria estar. Uma senhora caminhava com um cachorro idoso e acenou. Feliz Natal, ela disse. Eu retribuí. Para a senhora também. Nenhuma conversa longa, nenhuma história compartilhada. Apenas dois sobreviventes caminhando em direções opostas, sem se ferir. Na volta, passei por uma banca de jornal. Um menino vendia cartões de Natal escritos à mão. Comprei um. Sentado na praça, escrevi nele: eu estive em muitos lugares, inclusive onde não me queriam. Agora, estou onde sou suficiente. Não assinei. Deixei no banco da praça. Que alguém encontrasse. Que alguém lesse. Que alguém levasse se quisesse. Porque essa foi a primeira vez em muito tempo
que senti que tinha algo a oferecer que não me custava o coração. Naquela noite dormi cedo. Não houve fogos, não houve ceia, não recebi visita, mas acordei em paz, pela primeira vez em anos. Não sonhei com escadas, nem com gritos, nem com sorrisos falsos na mesa. Sonhei apenas com uma casa branca pequena, com uma varanda cheia de vasos e um rádio tocando longe. E alguém, talvez eu mesmo, mais novo, mais limpo, sentado na mimosa rede lendo um livro com as pernas cruzadas. E no sonho, ninguém me empurrou.